lá, pessoal. Continuando então com a questão número 9, uma questão que envolve conhecimentos aí de estatística. Vamos lá? Ele fala assim: a média aritmética, a moda e a mediana do número de filhos de 4 soldados são todas iguais a 2. Então, primeira informação importante, né, que a média aritmética, a moda e a mediana, tá? São 3 medidas, né, de tendência central da estatística. Se você calcular elas, todas elas são iguais a 2. Média aritmética, a moda e a mediana. Dessa forma, adiciona-se os números dos filhos dos soldados com maior e menor número de filhos. E tem como resultado o quê? Então, quando eu pegar e somar, beleza, eu sei qual que é a média, a moda e a mediana do filho desses 4 soldados, que eu sei que é tudo igual a 2. Quando eu somar o soldado que tem mais e o soldado que tem menos filhos, quando eu somar esses dois valores, qual que é o resultado que eu vou chegar? Tudo bem? Então vamos só rapidamente lembrar qual que é a diferença de média aritmética, de moda e mediana. Média aritmética, eu tenho um certo conjunto de valores. Eu vou somar esses valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. Então, se eu somei 5 valores, eu divido por 5. Se eu somei 6 valores, eu divido por 6. E assim por diante. No nosso caso aqui, como a gente tem 4 soldados, a gente vai somar a quantidade de filhos dos 4 soldados e vai dividir por 4. Bom, o que seria a moda? A gente tem um conjunto de valores. Tem algum valor que ele é mais frequente, que ele aparece mais vezes. Faz de conta que a gente tem, sei lá, desses 4 soldados, a gente tem 2 soldados que tem, sei lá, os dois têm 3 filhos. Então apareceu 3 e 3 ali, é o valor que está repetindo, ele é mais frequente do que os outros. Faz de conta que o primeiro tem um filho e o quarto soldado de repente tem mais de 3 filhos, 4, 5 filhos, mas a gente tem 2 soldados que têm 3 filhos, então esse valor foi mais frequente nesse conjunto de dados, então essa vai ser a nossa moda, tudo bem? É aquele valor que mais aparece. E a mediana é o quê? É você pegar um conjunto de dados, você colocar ela em ordem crescente, e aí se essa quantidade de valores que você colocou em ordem crescente for uma quantidade par, você vai pegar os dois termos centrais e vai calcular a média aritmética deles, que é somar e dividir por 2. Agora, se essa quantidade de valores desse conjunto de dados que você tem for uma quantidade ímpar, você concorda que vai ter um único número que vai estar lá no meio, ele já vai ser a própria mediana. Quando a gente tem uma quantidade par, a gente tem 2 ali no meio, então a gente tem que saber o que está entre eles, por isso que a gente calcula a média aritmética. Quando a quantidade é ímpar, tem um cara e aí tem uma mesma quantidade para a direita e uma mesma para a direita. Esse cara central vai ser a própria mediana. Maravilha? Então, dando uma breve explicação aí sobre todas essas medidas de tendência central, vamos ver como é que a gente calcula a resolução. Então, a média aritmética desses valores, eu chamei de x, y, z e w. Então faz de conta que um soldado tem x filhos, o segundo soldado tem y filhos, o terceiro tem z filhos e o quarto tem w filhos. Se eu somar a quantidade de filhos dos 4 e dividir por 4, a média aritmética dá 2, tudo bem? A gente já sabia que calculando a média aritmética isso dava 2. Mas a gente também sabe o quê? Que a moda e a mediana também são 2. Então, se a moda e a mediana são 2, então o número que mais aparece é o 2, por conta que ele falou que a moda também é 2. Então, é por isso que eu chamei esses dois caras que estão aqui no meio, o y e o z, eu chamei eles de 2, que está aqui, ó, y igual a 2 e z igual a 2. E por que eu também coloquei esses dois caras do meio como 2? Aí você pode perguntar, Conrado, mas por que você não acha que de repente pode ser o x ou o w que seja igual a 2? Por conta da mediana. A mediana também não é 2 e eu tenho um conjunto par, certo? São 4 soldados. Então, se você botar na ordem crescente quantos filhos cada um desses soldados tem, se você calcular a média aritmética dos dois do meio, tem que dar 2. E qual que é o único valor que vai conseguir dar isso com valores repetidos? É o 2, porque 2 mais 2 dá 4, e calculando a média aritmética, dividido por 2, dá 2. Tudo bem? Foi por isso que eu coloquei esse e esse iguais a 2. Agora, os da ponta, eu ainda não consigo calcular, que é justamente o que a questão está pedindo para a gente. Então, o que eu fiz? Substituí lá y por 2 e z por 2. Assim eu garanto que a moda, que é o número mais frequente, é o 2, que é o que mais apareceu, e eu sei que se eu calcular a média aritmética dos dois centrais, eu acho que a mediana também é 2, e a gente tem uma média aritmética igual a 2. Então eu estou obedecendo aquelas 3 coisas que o enunciado falou lá. Média aritmética, moda e mediana, tudo igual a 2. Bom, agora é fazer conta. Esse 4 que está aqui embaixo, passa lá para o outro lado, multiplicando. 4 vezes 2 vai dar 8. Soma esses dois. 2 com 2 vai dar 4, que é esse valor que está aqui. Aí pega esse 4 que está somando e passa para o outro lado subtraindo. 8 menos 4 vai dar 4. Assim eu chego que a soma de x
mais W é igual a 4. O que é a soma do X com W? É a soma do filho, do filho não, do soldado que tem menos filhos com a soma do soldado que tem mais filhos, que são os caras da ponta. Eu botei em ordem crescente, de quem tem menos para quem tem mais. Tudo bem? Isso me dá uma soma de 4, que é justamente o que a questão estava exigindo aqui para frente. Qual é a soma, né? Adicionando-se a soma do soldado que tem um número maior de filhos com um que tem menor número de filhos. A gente tem que essa soma vai ser igual a 4 por conta de todas essas condições que ele deu aqui para frente, tudo bem? Então, essa questão era uma questão estritamente de estatística, você precisava conhecer um pouquinho dessas 3 medidas de tendência central. Então, aconselho você a estudar um pouquinho de média aritmética, de moda e mediana. A moda é a mais fácil, porque é aquela que você vê o número que mais repete. Agora, a média aritmética e mediana, o pessoal às vezes confunde porque acha que de repente é mais ou menos a mesma coisa, mas são medidas diferentes. Maravilha? Pessoal, obrigado e até a próxima.